Com mais de 20 anos de carreira e o passaporte cheio de carimbos, a jornalista Renata Araújo conta ao Jogo Aberto sobre o blog You Must Go. Renata, muita gente gosta de viajar, gosta de conhecer novos lugares, mas nem todo mundo tem condição para isso. E eles usam a internet para buscar novos conhecimentos. De onde surgiu a ideia de você criar um blog? Olha, eu sempre gostei muito de viajar, morei fora algumas vezes, inclusive quando eu era pequena, então eu já tinha dentro de mim sempre essa vontade, essa loucura por viagem. Meu marido brinca que eu devia ter sido aeromoça e não jornalista, né? De tanto que eu gosto de entrar num avião. E aí eu tinha acabado de passar uma temporada na Espanha, onde eu morei por 3 anos, e estava trabalhando como jornalista freelancer aqui no Rio, então estava com tempo disponível. E aí, como eu já era uma pessoa que dava dicas para os amigos, eu comecei o blog informalmente, dando essas dicas. E Renata, o blog foca em viagem de luxo. Foi um assunto que surgiu de forma espontânea, junto com o blog, ou foi algo que você pensou antes, planejou? Não, Luana, não foi proposital, não. Como eu disse, assim, eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de coisas boas, sempre adorei essa parte de gastronomia, sempre tive muita curiosidade por hotéis. E aí, quando eu comecei a escrever o blog, quando eu criei o blog, comecei a escrever os posts, comecei a entender melhor dessa área, eu me dei conta de que um blog, para ser bem sucedido, ele tem que ter um nicho. Então, se você parar para perceber, os blogs que fazem mais sucesso, eles focam numa determinada área, viagem com criança, viagem de aventura. E aí eu aproveitei que eu já tinha um pezinho ali nesse tipo de turismo de luxo e falei, é por aí que eu vou. Seria um diferencial? Eu acho que sim. Eu acho que um dos motivos que eu acabo sendo tão convidada para viajar e que meu blog tem um certo destaque é porque eu falo de viagem de luxo, enquanto a maioria dos blogs está falando sobre como viajar barato. Porque, claro, a maioria das pessoas quer viajar gastando pouco. Mas também tem aqueles público, né? que gostam de conforto e podem, né, arcar com isso. Então eu tô focando nesse público. A gente repara que no seu canal no YouTube, você tem uma forma de abordar tudo de uma forma bem mais formal. Você tem um cuidado na hora que você escreve, na hora que você apresenta o programa. Essa proposta é para ser um diferencial, para se destacar? Ou você quer fugir desse estilo do YouTube, dessas blogueiras que têm um estilo mais informal? Olha, Pablo, é porque é algo que está dentro de mim por eu ser jornalista, né? Então, assim, como eu tenho uma trajetória em TV, tenho 20 anos trabalhando como repórter, como apresentadora, eu acabei me habituando a falar desse jeito, que é um jeito mais explicadinho, que pensa antes de falar, eu escrevo o texto antes de gravar, entendeu? Eu decoro muito rápido, então acaba sendo meu estilo. Às vezes eu até procuro não ficar tão formal, porque a gente está falando de um assunto leve, né, alegre, e porque o YouTube tem essa cara mais informal. Então, mas acaba sendo o meu jeito, que eu acho que é um diferencial por eu ser jornalista. Renata, desde sempre você foi uma pessoa que viajou muito, desde criança, ou isso veio através da sua profissão de jornalista? Não, Luana, ao contrário, assim, eu sempre viajei muito, tive oportunidades desde pequena, porque meus pais foram estudar fora, então morei na França quando eu era bem pequena, então já comecei tendo contato com outra cultura, né, aprendendo outro idioma já muito cedo. E aí eu acho que meus pais me passaram um pouco isso, entendeu? Que eles também sempre adoraram viajar, sempre tiveram amigos estrangeiros. Então, todas as férias a gente viajava, né, para Argentina, aí eu já fiquei habituada a escutar o espanhol. Aí depois, quando eu era adolescente, eu morei nos Estados Unidos, entendeu? Novamente, minha mãe fazendo uma pós-graduação, meu pai trabalhando, aí me formei na escola lá. Então, isso também abriu um pouco a minha cabeça, porque morei em Washington, né, a capital, então tive contato com todas as culturas. E o que foi um diferencial na minha carreira como jornalista, entendeu? Porque aí eu já falava francês, eu comecei a falar o inglês, também veio o espanhol, então quando eu trabalhei no Multishow eu era sempre chamada para fazer entrevistas internacionais, por ser fluente em várias línguas. E aí depois, já adulta, morei na Espanha
aí com o meu marido, que tinha sido transferido. E aí acaba que a minha trajetória toda, eu acho que todas essas experiências acabam tendo ali uma consequência, né? Pro bem. E as pessoas que acompanham o seu trabalho, elas te procuram nas redes sociais para buscar uma opinião, uma impressão sua do lugar onde você viaja? Elas têm essa preocupação de saber sua impressão pessoal quanto ao destino que elas pretendem viajar? Ah, tem sim. Acho que principalmente no Instagram. Aliás, quem não estiver me seguindo, por favor, né? @youmustgoblog. Então, assim, que é a minha rede mais forte. As pessoas deixam muitos comentários, fazem muitas perguntas, né? Onde é que é? Qual é o nome dessa praia linda? Ou, mas quanto custa? Né? Qual é a média desse restaurante? E além disso, quando elas viajam, elas me marcam, né? Pra dizer, olha, tô aqui naquele restaurante que você indicou, olha onde eu tô, me hospedei nesse hotel, adorei. Que é muito legal, né? Que isso é o que dá mais prazer, que é o reconhecimento do trabalho. Então você sempre mantém um contato com as pessoas que seguem seu trabalho? Mantenho os comentários também no blog, né? As perguntas. As pessoas sempre ficam curiosas, ou às vezes querem que você faça um roteiro, ou elas estão na dúvida. Quantos dias eu devo ficar em Madrid, quantos em Barcelona? Aí eu, né, procuro orientar, procuro sempre ajudar e responder na medida do possível. E surgem dicas da parte desse público também para você? Às vezes, assim, mais de outros blogueiros, né? Porque os blogueiros de viagem também estão sempre se falando, então já conhecem mais ou menos o meu gosto. Mas às vezes sim, às vezes vem de algum viajante, olha, esse restaurante aqui eu acho que é a sua cara. Já seguiu alguma? Às vezes sim, às vezes a gente passa a seguir, né? Fico interessada, depois quando eu vou naquele lugar, quero ver como é que é, também acontece. É uma troca, né? Uhum. E você poderia dizer para as pessoas que estão começando, que têm essa vontade também de trabalhar com blog, com vlog, que têm vontade de viajar pelo mundo, o que você poderia dizer para esses universitários ou para esses telespectadores que estão assistindo o programa? Olha, primeiro eu diria que tem que ter foco e paciência, porque não é algo que aconteça de uma hora para outra. Então, assim, para você criar um blog e ele ser bem sucedido, você tem que ter muita determinação, você tem que ter uma periodicidade entre os posts, né? Você não precisa postar todo dia, não é isso. Você pode postar nem que seja uma vez por semana, mas uma vez por semana você tem que estar ali. Para você criar o hábito no leitor de ir para o seu blog, ver o que tem naquele dia de novidade, entendeu? Ser ativo nas redes sociais, né? Que são muito importantes hoje em dia. Então, é uma coisa que dá trabalho, entendeu? Você tem que ter cuidado com as fotos, tentar ser o mais claro possível no seu texto, não cometer erro de português, né? Dar uma revisada. Então, Renata, a partir do blog surgiram algumas oportunidades para você, né? Como participar no Estúdio I no Globo News e até ser jurada em competições de gastronomia aqui no Rio de Janeiro. Como você se sentiu ao receber esses convites que surgiram de um projeto que você não sabia que ia ter o alcance que teve? Luana, eu fico muito feliz, muito orgulhosa, né? Primeiro porque eu costumo dizer que eu me reinventei, né? Porque assim, eu sempre trabalhei em televisão, minha trajetória foi em televisão, mas né, as coisas foram mudando, todo mundo só quer ver famosos na televisão e tal, ainda mais que eu trabalhava na área de entretenimento. E então, eu apostei no blog, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, eu não programei nada. E a parte de gastronomia, ela acabou impulsionando muito o meu blog, que sempre foi uma área que eu gostei muito, adoro comer bem, adoro descobrir novos restaurantes, fico ali pesquisando. E um dia eu me dei conta que se eu escrever sobre os restaurantes em Paris, Nova York, Londres, por que não escrever sobre os restaurantes do Rio, que é onde eu moro? Então eu comecei a escrever sobre os restaurantes daqui do Rio. E aí, os restaurantes começaram a me convidar para, né, se abrir um novo restaurante para eu ir lá conhecer, se mudava de cardápio. E aí, então, acabou sendo uma consequência. E a gastronomia é um braço muito forte do blog. Pode-se dizer que é um blog de viagens e gastronomia. E o Estúdio I também, né? Eles têm colunistas de diversas áreas. Então, acabaram me chamando para ser colunista de viagem, onde eu entro ao vivo quando eu estou viajando fora do país. Entro como se fosse uma correspondente itinerante, dando dicas sobre determinado destino. Trabalhar pelo mundo já deve ter lhe proporcionado inúmeras experiências diferentes, né? Tem alguma que te marcou mais? Você pode compartilhar com a gente? Tem várias, realmente, né?
Bom, por exemplo, quando a gente está em países de culturas muito diferentes da nossa, né? Claro que a gente sabe que a cultura é diferente, a religião, os hábitos, mas sempre a gente se espanta, né? Então, por exemplo, eu estava no Marrocos, contratei um guia e eu fazia uma pergunta, mas ele não olhava para mim, respondia tudo olhando para meu marido. Então, assim, né? Porque lá a mulher já é tratada de outra maneira. Então, aquilo já foi me causando uma irritação, entendeu? Que eu falava assim, olha, quem tá perguntando sou eu, sabe? Ou então, também no Japão, por exemplo, né? Que é tudo muito organizado, muito limpo, muito silencioso, todo mundo fala baixo, sabe? Você vai numa loja, compra, as papelarias são excepcionais. Aí comprei um caderninho, falei que não precisava ser para presente, mas assim, o embrulho básico deles já leva assim 10 minutos, de tão minuciosos que eles são. Então, e por exemplo, também no Japão, eu quis ir em determinado restaurante, não pude ir porque eles só aceitavam se alguém na mesa falasse japonês. Porque eles ficam com medo, porque não tem cardápio em inglês, ou tem medo de você ter uma alergia, ou de você não entender a comida. Então, nossa, vou ficar aqui até amanhã contando histórias de surpresas ou de diferenças aí culturais, né? E voltando a falar na sua profissão, você começou sua carreira na televisão, né? E há 5 anos migrou para a internet, apesar de ainda fazer uns trabalhos para a TV. Como foi essa transição de mídias? Aquilo que eu estava te falando, né? Quando eu digo que eu me reinventei. Bom, a internet hoje está em tudo, né? A gente sabe que a maioria dos telespectadores estão vendo televisão ali na internet, né? A maioria dos acessos dos blogs são pelo celular, não são nem mais pelo computador. Então, eu acho que foi uma migração mais ou menos natural, porque hoje em dia, quem não se habituar a esse outro lado, tá perdido, né? O jornalista que não souber que a internet é uma parte muito relevante de qualquer programa, né? A gente está vendo que os jornais estão cada vez mais finos, né? O papel está acabando, está minguando. Então, a gente tem que realmente se adaptar aos novos tempos. E eu acho que sempre fui muito curiosa, sabe? Que muito, né, up to date, assim, muito querendo me encaixar no que estava acontecendo. Sempre aprendi as coisas rápido. Então, foi mais ou menos por aí. Eu acho que são mídias, na verdade, que se complementam, né? Vídeo, o nosso programa aqui que está aí na internet, não é? Renata, muito obrigada pela participação no programa. De nada, eu que agradeço o convite. Adorei. Se você quiser deixar o seu blog para as pessoas poderem acessar, fica à vontade. Eu quero. Bom, gente, para quem não conhece, então o blog é youmustgo.com.br e as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, também @youmustgoblog e o canal do YouTube. Quero todo mundo aí me seguindo, quero ver se vocês gostam.